Mais um episódio da visita do presidente francês Emmanuel Macron à China. Ele falou que não quer ser pego e a França não tem interesse em uma divisão, em estar em uma disputa entre um bloco que é chinês e estadunidense. A França tem os seus próprios interesses, é autônoma e dessa forma que o Macron diz que quer levar as suas relações com China e com os Estados Unidos. Também eu quero falar sobre a relação entre China e Taiwan e sobre os exercícios militares que se deram aí nos últimos dias e em que a China conseguiu pela primeira vez cercar a ilha. A resposta vem dos Estados Unidos com exercícios militares que serão feitos com as Filipinas. Filipinas é essa de Ferdinand Marcos Jr., que faz oposição à China, que é crítica à China e tem estreitado as relações com os Estados Unidos de Biden. Bom, eu me chamo Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais e aqui a gente fala de economia e política global. Bom, começando aqui, e fazendo já uma introdução, a questão do Mar do Sul da China. Lá passam quase 1/3 de toda a mercadoria internacional comercializada, o comércio passa em grande medida por lá e a China reclama e diz que tem direito a 80% de diversos territórios ali naquela região. Outros países dizem que não, que aquilo faz parte da plataforma dos países, a plataforma continental, e que seria deles, países como Malásia, Brunei e as Filipinas. A China fez agora exercícios militares em Taiwan. Taiwan, que é uma região de interesse, e eu falo aqui em diversos vídeos do canal, que nós temos que observar a questão dos semicondutores. É isso que está em jogo e que divide Estados Unidos e China. A TSMC, que é a produtora de semicondutores de Taiwan, é a empresa que detém 60% do market share desses produtos que são altamente tecnológicos e importantíssimos na atualidade. Qualquer tipo de programa ou ou hardware, o que vai ser feito em alta tecnologia tem e leva semicondutores, e quanto menores eles vão ficando, de 9 nanômetros, 5 nanômetros, que é o que é mais de ponta, mais tecnologia embarcada, mais tecnologia que vai derivar e vai fazer um efeito spillover em outros setores, e quem controla a forma de fazer isso vai controlar diversos outros processos e vai conseguir integrar essa fabricação desses produtos com outras tecnologias, e daí sim, em softwares que vão se comportar de outra maneira em comparação agora, mais eficiente, com mais tecnologia e podendo oferecer muito mais de resultado de performance. E Taiwan é chinesa, como já é sabido. Os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como país, outros países da Europa também não reconhecem, mas existe essa disputa. E como não existe reconhecimento dos Estados Unidos e a China tem esse território como um território que tem uma certa autonomia, como outros dentro da China, com diferentes graus de autonomia, a gente entende que essa disputa é uma disputa geopolítica e por semicondutores. É disso que a gente está tratando aqui, é da liderança possível num sistema internacional. Não que a China queira uma liderança, não estou querendo dizer isso, acho que há muitos críticos nesse sentido, mas de fato, a liderança de fato, que a quem todos seguem ou se conectam com mais força e olham como um certo exemplo, como uma diretriz e querem estabelecer relações mais recorrentes, acaba virando, por consequência, um líder internacional. Os Estados Unidos não, claro, vem buscando liderança internacional já há algumas décadas. Isso, pelo menos, não arrefeceu, ao contrário, acho que agora é uma luta que os Estados Unidos têm de continuar no poder, e a forma de liderança dele é totalmente diferente da chinesa, a gente observa, e esses dois modelos estão se digladiando, e um ponto focal aí desse confronto, dessa disputa, é Taiwan. Como é a Rússia e como tem outras regiões do mundo, o Oriente Médio também, vão aparecendo, São pontos de interesse e vai haver essa disputa em algum grau. E os Estados Unidos, ele é um aliado histórico das Filipinas, sempre foi. Nas últimas 3 décadas, a gente viu presidentes aí que eram alinhadíssimos com os Estados Unidos. Veio o Rodrigo Duterte e ele fez um jogo ali de cena com a China, mas isso não foi muito bem recebido pelas elites militares e pela política das Filipinas, Claro, não foi um consenso essa visão da China negativa, mas havia, sim, principalmente nos militares, uma forte desconfiança, a gente pode chamar assim. E não foi para frente. Quando veio Ferdinand Marcos Jr., que é o atual presidente, essa desconfiança se tornou em uma visão de política externa, que é o que o atual presidente das Filipinas leva. E apesar dos Estados Unidos não ter bases militares nas Filipinas, há sim acordos e foram fechados no sentido de permitir
que os Estados Unidos entre com tropas e faça exercícios tanto nas áreas contíguas das Filipinas quanto dentro do território. E claro, pode vir a ter bases como já teve no passado dentro das Filipinas, mas isso é um problema intrincado. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo sobre a questão das Filipinas. E o problema maior é que há também, no sentido popular, né, da opinião popular, uma aversão às bases. É sempre um problema. Eu vou trazer aqui eu já fiz a entrevista, mas eu vou lançar o vídeo essa semana, de uma pesquisadora de bases militares dos Estados Unidos, que ela vai explicar muito essa questão. Ela até soltou um paper sobre a relação Estados Unidos e Filipinas, e a gente vai entender muito melhor isso. Mas para essa nossa conversa aqui, é importante ter em conta que, apesar das Filipinas terem uma relação próxima com os Estados Unidos e isso já é de muito tempo, a questão das bases é muito mais sensível. É um país que está indo com todo um arsenal militar, com pessoas para outro país, e isso traz muita aversão popular dos residentes naquele território. Mas, para a relação entre China e Estados Unidos, a gente tem que entender que as alianças ali do Mar do Sul da China, elas vão se moldando ao longo do tempo, né, a partir de interesses econômicos e de segurança. Agora, a questão de segurança, ela é muito importante por todas as disputas territoriais que a China trava com os outros países, mas principalmente porque as Filipinas veem, né, na China uma ameaça muito mais objetiva do que possivelmente os Estados Unidos e suas bases naquele país. Há um centro focal nessa disputa, temos que lembrar, que é Taiwan. Taiwan é realmente o que mais tem ali de pólvora, né, de barril de pólvora concentrado num único lugar. Só que é tudo dinâmico, né? As relações que os países vão travando, tanto em parceria com a China ou em parceria com os Estados Unidos, vão definir ali algum possível conflito, ou mesmo como as dinâmicas, né, de comércio e de segurança vão acontecer na região. Então fiquemos de olho, porque é realmente um assunto sensível e tem muita coisa para acontecer. Já em relação ao Emmanuel Macron, que foi aí a primeira chamada dessa nossa conversa, o Emmanuel Macron, ele fez um jogo de cena, na minha visão. Isso mostra que ele é um líder estatal muito mais interessante, né? Uma liderança internacional, na verdade, né? Muito mais interessante do que a Ursula von der Leyen, que foi levar recadinho dos Estados Unidos para a China. Uma coisa patética, se a gente parar para olhar em como a política deve acontecer. A política tem que ter sutilezas. Obviamente que há muitos momentos em que ela tem que ser objetiva e direta, e as mensagens não podem ser cheias de ruídos. Também faz parte da política isso, ser objetivo. Mas quando você trata com um player do tamanho da China, quando você está representando países, não só um país, mas diversos países que fazem parte da Comissão Europeia, na qual a Ursula von der Leyen é chefe, você não pode simplesmente ir lá dar um recado que é visivelmente a visão dos Estados Unidos em relação à China. Isso é feio, isso é um nível de destreza diplomática, um nível de conhecimento das dinâmicas políticas muito abaixo daquele que outros políticos têm. E assim, colocando aqui em contexto, e também está em um vídeo que eu fiz recentemente sobre a visita de Ursula von der Leyen e Emmanuel Macron à China, as lideranças europeias são fraquíssimas na minha visão. Nas últimas lideranças, aí, algumas de extrema direita, outras que são do rescaldo aí da união da esquerda com uma direita mais neoliberal, elas têm um approach diplomático muito ruim, muito baixo, de qualidade muito, muito inferior àquela que se esperaria de um continente com tamanha concentração de PIB em empresas importantes. Porém, né, e agora focando no Emmanuel Macron, vamos deixar a Ursula de lado. O Macron, ele coloca, né, e diz que a França tem interesse nos seus interesses e não nos interesses de segurança dos Estados Unidos. E que, de certo, a China não representa uma ameaça securitária da forma como os Estados Unidos faz todo mundo querer ver, e os Estados Unidos não têm dado a parceria na qual a França acredita que ela merece, que ela faz jus. Então, os interesses da França vêm em primeiro lugar para o Emmanuel Macron. A gente precisa olhar a questão da França com um pouquinho de desconfiança, essas declarações do Macron, porque o Macron estava lá num outro país, falando sobre questões do outro país, aliás, não falando sobre questões, mas comentando, né, a questão da China e os exercícios militares em Taiwan. Lógico que toda a dinâmica narrativa ela vai sofrer uma diminuição, né, vai ficar um tom abaixo daquele que normalmente poderia ficar, e por isso se desconfia
que essa posição não vai ser a posição da França num futuro, que se o Emmanuel Macron mudar de opinião daqui para frente ou daqui a alguns meses, isso não vai ser uma surpresa. Porém, é verdade que as parcerias econômicas que a China trava na Europa são muito proveitosas para um país para um continente com países que têm problemas seríssimos, problemas etários, né, de base de renda muito acima, né, nível de renda acima, com questões atuariais, questões de previdência muito sensíveis, porque a pirâmide, né, demográfica ela vem ficando cada vez mais bojuda para cima, ou pelo menos pessoas mais idosas vão se avolumando. Isso já é um foco de chamadas, né, de diversos países de imigrantes qualificados para irem morar nesses países desenvolvidos, né, que tem esse apelo por mão de obra qualificada que quer se deslocar. Então são imigrações de alta qualidade e isso tudo com o objetivo de mudar essa perspectiva. Os aposentados de hoje na França, na Alemanha, na Bélgica, na Espanha, eles podem no futuro não ter mais condições, né? E os países não terem condições de suportar todas as pessoas que vão se aposentar agora pelos próximos anos, porque o sistema de previdência vai colapsar. A França, né, cujo Emmanuel Macron sofre agora com esse problema, a França fez uma reforma muito capitaneada pelo próprio presidente, que foi negada na Assembleia, no Legislativo, e por uma canetada, né, do presidente Macron, ele mudou e fez se implementar a mudança que eleva a idade para a aposentadoria na França, e dentro da França ele enfrenta agora uma oposição ferrenha da esquerda, de uma parte da direita, e, claro, dos ultradireitistas, todo mundo contra o Macron por essa mudança que ele fez. Então é um continente que tem os seus problemas seríssimos, apesar de ter empresas, como eu comentei, altamente tecnológicas, com muita inovação, campos de inovação bastante prolíficos, mas tem problemas seríssimos por lá. O Macron enfrenta isso agora. Essas posições que ele vem tomando, né, e se aproximando da China e falando, né, em acordos mais tecnológicos que envolvam inteligência artificial, produções de conteúdo tecnológico agregado alto, que a França também tem. A parte de tecnologia da informação da França é realmente forte. Isso é uma forma dele se colocar internacionalmente e ter um respaldo. E também tentar com isso mudar a visão dele dentro da França. Mudar a visão dele da opinião popular, que está baixíssima para o lado dele. As coisas não estão bem para Emmanuel Macron e não tendem a melhorar num futuro tão próximo. Agora, a França ela é, historicamente, uma dissidente das visões dos Estados Unidos. Né? Não é tão só um jogo de cena que o Macron faz com a política interna ou para outros países, quando ele se coloca dessa forma, autônoma e mostrando que ele é um líder de Estado, mas a França, em alguns momentos centrais da história do capitalismo recente, né, ela se colocou contra os Estados Unidos. E aqui eu coloco todas as contendas relacionadas ao padrão ouro-dólar, ou seja, quando havia o dólar um lastro, né, no dólar um lastro, que era o ouro. Para cada 35 dólares, uma onça de ouro, né, equivalente a uma onça de ouro. Esse era o padrão monetário e todos os países tinham que seguir isso. E a França via as suas reservas de ouro se avolumarem, né, e os dólares também. E o que dava um problema para a França, que era ter muito dólar, enquanto o mundo vivia um momento de declínio. A guerra no Vietnã, problemas econômicos, que faziam com que o dólar se desvalorizasse. E o o Charles de Gaulle, que à época era o presidente, fazendo ameaças de que ia levar navios e efetivamente, né, colocar isso em prática para buscar o ouro de Fort Knox nos Estados Unidos para a França, porque aquilo que deveria ter o valor, né, e resgatar esse valor que foi perdido com o dólar desvalorizando de forma galopante ali no final dos anos 60. E nos anos 70, como todo mundo sabe, os Estados Unidos rompeu com essa paridade de 35 dólares a onça de ouro e mudou totalmente o sistema monetário internacional, um sistema que a gente vive hoje sob muitas aspas, porque muita coisa mudou ao longo do tempo, só que é o sistema do dólar fiat, do dólar sem lastro. E por isso, né, esse é um exemplo central para a gente entender como a França tem, sim, posições ao longo do tempo que são contra-hegemônicas, digamos assim, que são contra a hegemonia posta, no caso dos Estados Unidos,
porque a França tem uma visão de si realmente bastante grande. Napoleão surgiu daí, lideranças, Luís XIV, né? Enfim, lideranças políticas, né? E lideranças francesas são muito referenciadas como disruptivas nesse sentido, né? Como o Emmanuel Macron timidamente se coloca agora, né? Mas isso acho que é um papo aí para outro vídeo, outra conversa. Só que é importante a gente ver, né, que a França e o Emmanuel Macron tentam fazer um head político sobre a situação atual. Efetivamente, né, o que vai acontecer é que, na minha visão, quando houver um vencedor mais claro dessa situação, a França vai se colocar do lado dele. E é um oportunismo, a gente pode chamar? Mas todo mundo faz isso. Mas basicamente eu vejo dessa forma. Ela, em algum momento que tiver que se aliar com os Estados Unidos, ela pode se aliar, porque é uma posição que faz parte de uma visão comum de segurança internacional e política externa dos países que fazem parte da União Europeia e zona do euro. É difícil romper com isso, mas também dar acenos à China e promover também uma interconexão com a China economicamente falando é muito interessante para a França de maneira material e objetiva e faz esse hedge, faz esse seguro para o futuro, e quando as coisas ficarem um pouco mais problemáticas e tiver que fazer uma decisão, a França vai tentar farejar qual que é o possível vencedor dessa decisão aí de disputa entre Estados Unidos e China e vai se aliar a ele. Essa é uma aposta aí que eu faço, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer, porque a situação é complexa. A decadência da Europa, ela às vezes vai impor posicionamentos muito fortes e talvez contraintuitivos, que não, na materialidade das coisas, não vão encontrar muito respaldo. Mas a ver. Agradeço vocês aí pela audiência, pela companhia, e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.